Welcome to Parnamirim Field, our largest base of... Num tempo em que se falava de guerra em todo o mundo, numa pequena cidade, no rabo de um elefante, os dias eram de festa. Pelas ruas, soldados fardados e falando inglês. E moças elegantemente vestidas à paisana. Isso durante o dia, porque à noite, a boêmia tomava o lugar dos ares ingênuos de cidade pacata. E uma mulher forte e destemida e que virou mito de toda uma geração era a rainha dessas noites, Maria Oliveira de Barros, ou simplesmente Maria Boa. Exatamente aqui na rua Padre Pinto, na Cidade Alta, em Natal, funcionava o Cabaré de Maria Boa, exatamente aqui, olha. Onde hoje só existem ruínas do casarão de Maria Boa. E ao contrário do que muita gente pensa, o nome Boa foi dado a ela não por algum cunho sexual. Não, ela era uma pessoa extremamente generosa, principalmente com os parentes que a expulsaram de Campina Grande, ainda menina, quando foi abandonada pelo namorado. Era uma intelectual, tinha hábitos refinados e se tornou uma das figuras mais queridas e míticas durante a Segunda Guerra. Inspirado em Maria Boa, o cineasta Carlos Tourinho está produzindo um vídeo documentário sobre a cortesã. Ela era boa pela ser humana, pelo ser humano. Não por ser apesar de ser realmente, era uma morena muito bonita e muito distinta, ela tinha um charme. A Maria Boa tinha um charme, se vocês verem as fotos dela, você vê, a pose dela era sempre charmosa. Os cadetes que frequentavam a Maria Boa, né, resolveram fazer uma homenagem à Maria Boa. E um dos aviões, na época da Segunda Guerra, botaram Maria Boa, o nome de Maria Boa, que eles tinham o costume de botar o nome dos aviões. E ela não acreditava que realmente eles tinham colocado isso, e levaram ela para lá, né? Levaram ela para... Foi uma história contada, viu? Levaram ela até lá e quando ela viu aquilo, ela desmaiou em choro, né? Da homenagem que fizeram sobre ela. E conta a história de que ela, agradecendo, ela fez uma foto nua e deu para eles. E se fosse para traduzir numa frase, quem foi Maria Boa? Olha, Maria Boa é muito boa. A guerra produziu muitos personagens marcantes e que se tornaram épicos. Um deles era um barbeiro conhecido pelas tiradas geniais, pelas presepadas e que se tornou uma espécie de queridinho dos americanos. E ele morou exatamente aqui, na Travessa do Motor, na Praia do Meio, o lendário Zé Areia. O filho, que ainda mora na mesma casa, lembra do pai com orgulho e saudade, apesar do pouco convívio. Eu convivi com ele até os 7 anos, né? Que quando ele partiu para outro plano eu só tinha 7 anos. Uma pessoa boa, ótima, um bom pai, muito amoroso, uma pessoa muito carismática, né? Você tem orgulho de ser filho de Zé Areia? Ah, com certeza. Até pelo homem que ele foi. Ele fazia aquelas sátiras e epigramas, né? Fazia essas coisas e na época da guerra, aquelas coisas que ele vendia, esses negócios todos. Era uma pessoa bem espirituosa. Foi o último boêmio, né? Um dos últimos boêmios que o Natal teve. Bom humor e reverência que atravessou gerações. Como todo mundo aqui, a gente sempre foi bem-humorado, sempre gostou de brincar com todo mundo. A Hermina na escola sempre falava que a gente gostava de brincar, que sempre fazia a Hermina sorrir. E é assim, meu pai desse jeito, todo mundo acho que herdou. Suas piadas e tiradas pitorescas viraram folclore. Zé Areia chegou a viajar para Dakar, a serviço das tropas americanas, para barbear e cortar os cabelos dos soldados. E virou o livro O Bufão de Natal, nas mãos do jornalista Paulo Augusto. Apesar dele ser pobre, era um barbeiro, e gostava de uma caninha, bebia bastante, morava nas rocas, essa coisa toda, mas o convívio dele era muito com os empresários, banqueiros e gente, digamos assim, da alta, né? No livro eu chego a dizer que ele era assim uma espécie de macunaíma local, bem aquele estilo que o Mário de Andrade quis caracterizar o nosso herói nacional, né? Mesmo doente e cansado, Zé Areia não perdeu o bom humor. Ao pleitear uma pensão ao então governador Monsenhor Valfredo Gurgel e pela demora para adquirir o benefício, ele mandou o seguinte recado: Monsenhor, mande pagar a pensão em meu favor, que eu prometo só viver mais uns 2 anos. Promotion, promotion, promotion. Na base aérea de Natal, um professor marcou também para sempre a vida dos soldados americanos. Ele era tradutor e intérprete e se tornou o elo principal entre as sociedades e os governos dos 2 países. Mais que isso até,
Se tornou a ponte entre a nossa cultura e a dos gringos. Protásio Melo teve sua vida marcada pela guerra para sempre. Como disse Hemingway em Paris, né? Paris é uma festa. Natal tornou-se uma festa. Não obstante as mortes lá no outro lado do mundo. Isso aqui para mim foi uma maravilha. Uma maravilha. Foi um tempo ótimo na vida dele. Foi muito feliz, gostava muito de ir para Parnamirim, ele adorava inglês, ficava lá conversando, os oficiais prestigiavam muito, sabe? A vida era uma festa na época. Naquela época era. Terminando a guerra, Protásio Melo continuou fazendo aquilo que ele mais amava, dar aulas de inglês. Ele foi diretor fundador da Esquebel, foi diretor do Ateneu e em 1968 veio morar no Tirol, no bairro do Tirol, aqui nesta casa. E era aqui, sentado nessa cadeira, exatamente nessa cadeira, que ele passava a maior parte do seu tempo, admirando aquilo que ele mais gostava nesse bairro, a Mata Atlântica. Era um marido maravilhoso, um pai que igual tem, mas melhor. Eu guardo uma saudade imensa dele, não posso nem falar. Se continuar, eu termino chorando. Não posso dizer nada sobre ele. Protásio adorava conversar em inglês. Morreu em setembro de 2006, deixando uma legião de amigos. Ajudou muita gente, deu milhares de bolsas de estudo, sabe? Resolvia os problemas com a calma como diretor. Deixou muita saudade e muitos amigos, sabe? Há quem também diga que o autor do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, aviador durante a Segunda Guerra, esteve em Natal na época, pouco antes da chegada dos americanos. Conta-se que foi olhando os baobás e admirando e olhando o pôr do sol do Canto do Mangue que ele se inspirou para escrever a célebre frase: "Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol." As ilustrações do livro, como o elefante, a estrela, o vulcão, as dunas, coincidência ou não, são símbolos do Rio Grande do Norte. Embora tudo leve a crer que o Pequeno Príncipe foi inspirado aqui, não existe nenhum documento que registre a passagem de Exupéry por Natal. Mas mesmo assim, o escritor virou parte dessa história que Natal carrega com tanto orgulho. Personagens reais, mas também fictícios. A guerra em Natal inspirou livros e filme, como Forol, o Trampolim da Vitória, de Busa Ferraz e Luiz Carlos Lacerda. Eu achei que isso daí era o tema para a gente fazer o filme. Aí o Busa entrou depois na história, começou a fazer a pesquisa comigo, lemos alguma bibliografia referente a esse tema e tal, e fomos construindo o roteiro. Houve muitas famílias que se constituíram, né, de meninas de Natal com rapazes americanos e tal, que até hoje tem descendentes lá. Você vê em Natal, você repara que tem muita gente loura de olho azul, né? Já não mais descendentes dos holandeses, né? Mas qual personagem real da Segunda Guerra mereceria um filme? O personagem real que merecia um filme é a Maria Boa. Maria Boa era um personagem muito rico. No meu filme a gente fala muito por alto, porque ela na época estava viva e ela não quis que tocasse no tema dela, no personagem, que ela virasse um personagem. Então tem um personagem que fala por alto dela, en passant e tal. A gente não pôde desenvolver esse personagem, mas é um personagem muito rico. Um professor de inglês, um escritor mundialmente conhecido, uma prostituta e um barbeiro, que também era rei Momo. Só numa cidade cosmopolita como Natal, esses 4 personagens se tornariam mitos de toda uma época, de toda uma história. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his